Olá pessoal, bem-vindos a todos e a todas aqui ao nosso canal. A gente sempre está falando sobre tecnologia, escola, robótica, escola, ciência maker nas escolas, ou seja, tentando transformar a escola aí num local de criatividade, de atividades makers, atividades que utilizem equipamentos tecnológicos modernos como kit de robóticas, impressoras 3D, Arduino, tudo isso dentro do ensino fundamental, também dentro das escolas de ensino extracurricular, mas principalmente dentro das escolas. Hoje nós queremos apresentar para vocês um dos principais kits de robótica que a gente utiliza, fabricado pela Open Robotics, que é o kit Inventor, que está na versão 5.0. É uma maletinha, fácil de transportar, e aqui tem uma série de dispositivos. O que eu quero é apresentar todos esses dispositivos para vocês aqui hoje, nessa apresentação, para que fique bem fácil assim de resolver sobre o uso do kit Inventor. O kit Inventor tem uma característica, ele foi desenvolvido no Brasil, é um projeto nacional. Ele utiliza sensores, por exemplo, sensores de som, sensores de luz, sensores de inclinação, sensores de temperatura. São dispositivos criados no Brasil, criados pela Open Robotics, e isso traz um grande benefício para as escolas. Uma vez que, por exemplo, a manutenção, o custo, o suporte, tudo isso é muito mais tranquilo do que outros kits que a gente encontra para a robótica, para as aulas de tecnologia e de robótica. Então vamos lá, vamos fazer a abertura, vamos fazer um unboxing desse kit Inventor, vamos conhecer cada uma das peças. Bom, então vamos lá. Eu vou abrir aqui a caixa e vou mostrar cada um dos dispositivos que acompanham o kit. Aliás, antes de mostrar cada um dos kits, eu vou mostrar uma montagem feita com o kit Inventor. É um robô muito utilizado em competições de robótica, Esse robozinho aqui, totalmente feito com as peças do kit Inventor, Ele tem aqui módulos seguidor de linha aqui embaixo, que são os infravermelhos, tem sensor de distância aqui, ele pode ser comandado via Bluetooth, ele tem motores aqui, o encaixe, a montagem, através de um plug and play, você consegue tirar e colocar as conexões dos fios aqui de uma forma muito simples. Então esse aqui é um exemplo, é uma das montagens que pode ser realizada com o kit Inventor, Vou mostrar alguns desses dispositivos aqui, como que eles funcionam, ok? Então vamos começar falando aqui da CPU, Essa CPU aqui é uma CPU baseada no Arduino, Ela possui 4 portas digitais aqui, ela possui portas analógicas, ela possui conexão Bluetooth, aqui dentro já vem o sensor de luz, vem sirene, a gente tem as saídas para os motores aqui, de uma forma muito fácil de conectar, de fazer os motores movimentarem. Tem aqui o sensor de distância, para você calcular a distância dos objetos. Então é uma placa muito compacta, muito fácil de utilizar, Ela pode ser utilizada pelos alunos do Fundamental 1, do Fundamental 2, inclusive do ensino médio também, pela sua versatilidade. Então é uma placa muito versátil, muito fácil de utilizar, não está nada escondido dos alunos, eles conseguem ver aqui todo o circuito funcionando, essa base eletrônica muito bem protegida aqui por essa carcaça, mais visível para os alunos, para que eles possam conhecer também sobre esses dispositivos. Vou começar falando agora, continuar falando sobre os sensores. Vou mostrar aqui, por exemplo, o sensor de infravermelho. Tá vendo? Bem interessante, ele possui uma regulagem lateral aqui. Aliás, todos os sensores analógicos, sensor de som, sensor de luz, possui aqui uma regulagem externa, que você consegue fazer o ajuste da precisão aqui desse sensor, dependendo de onde ele for fazer a leitura. Esse sensor ele detecta preto e branco, então você consegue, por exemplo, fazer um robô que segue uma linha. Pode ser travado aqui atrás, de uma forma fácil, assim, numa estrutura, para poder seguir linha, ok? O kit vai com 2 desses sensores, São 2 sensores. Aqui nós temos um outro sensor, que é um sensor magnético, É um sensor que consegue detectar campos, como um ímã, por exemplo, campo magnético como um ímã. Então eu posso utilizar ele em projetos onde eu tenho que detectar, um objeto como um ímã dentro de algum ambiente, alguma coisa assim. São várias montagens que a gente pode fazer. Aqui tem um sensor bem interessante, que é o sensor de distância por ultrassom,
tá? Também vai nesse suporte aqui bem interessante, nesse box, né? Só exemplificar aqui a forma de conexão, tá vendo? Os plugs aqui são bem fáceis de, tá vendo? Ó, de encaixar e também de retirar. Então, ó, bem tranquilo, ó, conectou, tirou, né? Fácil de colocar, fácil de, enfim, de utilizar por uma criança, né? Ou por um adulto. Aqui um outro sensor, nós temos o sensor de som, tá? Só um detalhe, o próprio desenho aqui da frente aqui de cada sensor, né? Por esse desenho, também pela cor dele, né? Por exemplo, os verdes são dispositivos analógicos, fica fácil de você reconhecer, né, um dispositivo como esse. Aqui, né, também eu já mostrei no outro sensor, ó, um lugarzinho aqui para você, um orifíciozinho aqui para você fazer a regulagem da sensibilidade desse sensor de som. Vamos para frente aqui, por exemplo, nós temos aqui, deixa eu ver o que é legal para me mostrar aqui. Esse sensor é bem interessante, é um sensor de luz, tá vendo? Também com a regulagem lateral aqui, você consegue detectar claro e escuro, né? Por exemplo, a luz apagou, eu posso fazer com que o meu projeto tome uma decisão, né? Uma decisão lógica a partir desse sensor aqui, por exemplo, que é o sensor de luz, ok? Deixa eu mostrar aqui mais alguns dispositivos para vocês. Esse aqui é bem interessante. Esse aqui é um sensor de inclinação. Ele detecta então vertical e horizontal, né? Eu consigo, por exemplo, usar estruturas para detectar se ele está na vertical ou se ele está na horizontal. Um robô, por exemplo, que possa, enfim, eu quero detectar se o robô tombou numa determinada situação, né? Se a minha estrutura virou, girou, eu vou usar esse sensor, né? Que é um sensor de inclinação, ok? Nós temos também motores, né? Eu vou mostrar aqui para vocês os dois motores que vão. Esses motores aqui são motores de corrente contínua, também muito fácil de utilizar, vão dois, né? Então, por exemplo, aquele carrinho que eu mostrei, deixa eu mostrar aqui novamente, ó. Ele utiliza esses motores aqui de baixo, tá vendo? Os dois motores aqui, tá? Ok? Bom, vou continuar mostrando para vocês aqui LEDs, né? Então aqui eu tenho lâmpadas de LED, essa aqui é uma lâmpada amarelinha. O kit vai com 3 lâmpadas, tá? Uma vermelha, uma amarela e uma verde, tá? Então são essas 3 aqui, pode usar para montar semáforo, para poder fazer montagens que envolva algum dispositivo de luz, né, de iluminação. O kit vai também com botões de toque, tá vendo? Com sensores de toque, tá? Vão 2 desse aqui para você fazer montagens que envolvam algum tipo de pressionar, ou então um robô que vai deslocar e quando ele encontrar um obstáculo ele precisa voltar, né? Tudo isso pode ser feito com esses dispositivos aqui, ok? No kit vai também uma sirene, ok? Na verdade, são 2 sirenes, porque dentro da placa Darwin tem uma sirene também. Tem uma sirene externa aqui. E por último, em termos de dispositivos, a gente tem aqui servomotores, tá? Servomotores, né? Que podem girar em formato de ângulos, muito útil para fazer movimento, uma cancela, alguma coisa que se abre e fecha, uma lixeira automática, a gente usa servomotores, ok? Então esses foram os dispositivos. Além deles a gente tem uma caixinha aqui, né, para a gente mandar alimentação, são pilhas, né? O kit já vai com algumas pilhas alcalinas, mas a gente sugere depois que possa ser utilizado, por exemplo, pilha recarregável, por exemplo. Mas que a maior parte da energia ela pode vir no momento da programação. Quando a gente liga a CPU no computador, a gente já tem a própria alimentação do computador. Então, muitas das montagens nem é necessário a parte das pilhas. Além disso, vão diversos outros dispositivos, né? Por exemplo, rodas, ferramentas, né? Por exemplo, chave de fenda, chave Phillips, parafusos. Tá? Vão no kit. Vão dezenas de dispositivos para fazer as montagens, dispositivos em plástico, assim, coloridos, né? Peças que são utilizadas para poder fazer as montagens, né? Vão também cabos, né? Por exemplo, cabo USB para fazer a conexão lá com o computador, para envio da programação. Rodas, né? Para poder fazer o carrinho se movimentar, uma série de cabos, né? Para poder fazer as conexões necessárias aos dispositivos, tá? Bom, então esse é o kit Inventor,
tá? É um kit com diversos dispositivos, ou seja, bem interessante para fazer dezenas de montagens, tá? Diferentes. Ele, no caso do ensino fundamental 1, ele é a base do fundamental 1, do sexto e do sétimo ano, já no fundamental 2, mas ele pode ser utilizado em todas as idades, ele pode ser utilizado em cursos extracurricular, então é um equipamento, né, é um recurso bem interessante. Por quê? Porque ele facilita para o professor, né? Ou seja, o professor não precisa ficar se envolvendo em comprar equipamentos tecnológicos, né, soltos, ou enfim, é possível fazer, claro, mas ele já vem de uma forma compacta, né, com o suporte, com toda a garantia, com todos os materiais, com videoaulas, tá? Todos esses equipamentos possuem videoaulas para o professor formar, né, aprender como utiliza. Ele pode ser utilizado programando via Scratch, via Playgo, que é o software, né, da Open Robotics, via Arduino, totalmente compatível. Então, ou seja, facilita muito a vida do professor na sala de aula, ele está totalmente engajado no nosso material didático, né? A gente geralmente fornece ele para as escolas, são dezenas e dezenas de escolas que já utilizam esse kit Inventor, ele está na versão 5.0, né? Então, é um produto já maduro, já bastante testado, né, e funcional para ser utilizado pelas escolas, ok? Então hoje a gente viu o Kit Inventor, né? Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre tecnologia. Eu quero mostrar para vocês depois a impressão 3D, né, como que ela funciona. Vamos falar de outros produtos também, inclusive para o infantil e também para o ensino médio, tá? Nós estamos lançando aí uma linha de produtos e material didático para o ensino médio, vai sair esse ano ainda. Espero que, né, vocês conheçam e que gostem e possam utilizar aí nas escolas. Ok? Então, se inscrevam aqui no nosso canal. Obrigado, né, por ter assistido essa live até o final e contem com a gente aí para colocar aulas de ciência, mente, robótica e tecnologia dentro das escolas.